Bem-vindas aí as pessoas que chegaram depois. Então a gente vai começar a nossa roda de acompanhamento de hoje, que tem o tema das imagens espelho. É uma roda que eu tô há bastante tempo querendo oferecer, né, para vocês. Vou colocar aqui Speaker View, depois na gravação fica melhor. Tô há bastante tempo querendo oferecer essa roda, né, porque eu sinto que é um tema que para todo mundo que está se aprofundando na leitura da aura, todo mundo que está treinando, né? A gente, antes da gravação aqui, a gente estava aqui conversando com as pessoas, aí uma das participantes chegou e falou, olha, hoje de manhã eu fiz 2 leituras, ontem eu fiz não sei quantas. Então, assim, todo mundo que está treinando muita leitura, é natural que a gente comece a ver muitas imagens espelho, tá? Então, vou primeiro explicar um pouco do princípio disso. Peço desculpas aí um pouco na gravação, eu tô em casa hoje, né? Tem uma criança vizinha que tá brincando muito feliz. Acho que tá aparecendo na gravação, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar um pouco do porquê que isso acontece, como que isso acontece, qual é o benefício disso, né? Com o que a gente tem que tomar cuidado e o que a gente faz para perceber essa dinâmica, né? Tem uma técnica que eu vou retomar essa técnica hoje, vou ensinar de novo e aí a gente vai praticar, tá? Basicamente a nossa roda de hoje vai ter essa estrutura. Então começando com por que isso acontece, né? Por que a gente vê imagens espelho na leitura da aura? Em primeiro lugar, a leitura da aura, ela em si é um grande espelho da vida, né? Então, se a gente vê imagens espelho nas auras das pessoas, é porque a gente também vê imagens espelho na nossa vida com as pessoas, né? Com as pessoas com quem a gente convive, né? Isso é uma coisa natural. A gente vê muito de nós mesmos nos outros, né? Então, é muito natural que isso aconteça também dentro de uma leitura da aura, tá? É natural, tá tudo certo, é para acontecer mesmo, tá? Quando que isso acontece? Acontece nas nossas relações, né? Se você for olhar para as pessoas com quem você se relaciona de uma forma mais íntima, principalmente, você vai ver que cada pessoa, ela tem algumas características que representam algumas coisas que você carrega, são os nossos pontos de conexão com essas pessoas, né? Eu não tô nem só falando de pai e mãe, que aí às vezes é uma coisa, né, mais clara, eu herdei isso, aprendi isso, né? Falando às vezes dos nossos amigos, das nossas relações próximas, né? Você olha assim os nossos relacionamentos afetivos sexuais, né? Você olha para as pessoas com quem você convive mais e sempre tem algum aspecto naquela pessoa que ela está espelhando algo que você é, algum ponto que gera identificação, em que você consegue se ver dentro daquela pessoa. Isso pode acontecer num nível consciente, né? Nós que somos todos leitores da aura aqui, né? A leitura da aura é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, querendo ou não, estamos todos num caminho de autoconhecimento bem consciente. Então, temos uma tendência a ter isso de forma cada vez mais consciente nas nossas vidas, né? Mas muitas vezes isso acontece de forma inconsciente também, né? E, inclusive dentro do universo de um leitor da aura, né? Até porque isso é um desenvolvimento que a gente vai fazendo, né? A gente vai se tornando dentro do nosso caminho cada vez mais consciente de tudo, né? A gente está num processo de expansão da consciência. Então, quando a gente está no processo de expansão, ela parte de um lugar menos expandido. Significa que tem inconsciência, né? Independentemente de que ponto do processo você se encontra hoje, você carrega consciência, mas carrega inconsciência também. É, faz parte da maturidade, né, espiritual admitir, né, ter a humildade de admitir que também carregamos inconsciência. Então, tem dinâmicas em relação aos espelhos que nós vivemos que são inconscientes. Esse é um tema um pouquinho mais profundo, né? É, tudo que diz respeito ao inconsciente é um tema um pouco mais profundo que eu sinto, né? Acabei de receber a informação agora, nesse instante, que a gente vai poder talvez dedicar uma roda de acompanhamento a esse tema no ano que vem, tá? As dinâmicas que são inconscientes nas pessoas e nos leitores, tá? Bom, nós já vimos, né? A gente vive isso na nossa vida. Então, pode ser, por exemplo, que é, digamos, eu sou uma pessoa de coração, vou dar um exemplo positivo, tá? Que eu sou uma pessoa de coração muito aberto, eu sou muito tolerante, eu sou, né? Então,
eu vou conviver talvez com uma pessoa que também é bastante tolerante. Eu vou olhar para ela e eu vou ver ela sendo tolerante, ela abrindo o coração dela no momento, assim, acolhendo alguém que numa situação difícil, assim. Eu vou saber apreciar isso. Isso vai me tocar, né? Só que me toca, me emociona aquilo, né? É porque eu também tenho isso. Eu sinto isso dentro de mim. Então, quando eu vejo a pessoa fazendo aquilo me toca, me emociona, porque é como se eu estivesse, né, vendo um filme na vida real e me emocionando com aquilo por identificação. Por que a gente gosta de ver filme, de ver série, de ler livro, de histórias de ficção, né? Porque a gente se identifica, a gente se vê nessas pessoas. Isso acontece na vida, né? E claro que acontece na leitura da aura também, né? Já entro nesse tema, né? As imagens de espelho não acontecem apenas com coisas positivas, elas acontecem com coisas negativas também, tá? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo semelhante, né? Falei do coração aberto, vou falar do coração fechado. Então, talvez eu tenha um coração fechado, né? Tô com um coração muito fechado por rancor, por exemplo, né? E aí, talvez eu conviva com uma pessoa que também está com o coração muito fechado. E aí eu vejo essa pessoa com o coração dela fechado, com rancor, eu vou olhar para ela e vou me identificar. E talvez até me sinta mobilizado a chegar para a pessoa e falar assim, você tem que se proteger mesmo, você não pode deixar as pessoas fazerem isso, isso, isso. Motivado pelo meu fechamento no coração, entende? Então, quando eu vejo algo que acontece na vida de uma pessoa e aquilo me mobiliza, aquilo me emociona, aquilo me toca de alguma forma, é porque eu também carrego isso dentro da minha aura. Quando são temas que a gente considera positivos, é mais fácil que esses temas estejam no consciente. Quando são temas negativos, é mais fácil que isso esteja no inconsciente, tá? Então, a leitura da aura, ela é uma ferramenta que nos ajuda muito a perceber esse tipo de dinâmica, tá? Enquanto a gente está fazendo uma leitura da aura, a gente vai naturalmente ver muitas imagens de espelho. Porque, inclusive, por lei da atração, vocês aprenderam todos sobre a lei da atração, Cortou né? só pra mim ou pra todo mundo? Pra mim travou. Rael, você travou, Rael. Eu tô ouvindo você. Travou mesmo. Rael? Acho que ele voltou. Acho que ele caiu. Rael? Pra mim, tá normal, gente. Vocês Não, você travou. Pra todo mundo, eu acho. Tem que voltar aí um pouco na sua fala. Até onde vocês ouviram? Estava dizendo de você identificar que quando algo te mobiliza, te toca, isso é porque você também carrega na sua aura. Eu ouvi até você dizer que quando é negativo, tá mais inconsciente. Pra mim, tá bem lento, assim, tá cortando a forma como vocês estão falando. Eu vou trocar a conexão, tá? Eu vou colocar do meu celular aqui e vamos ver se melhora. Se esperem só um instantinho. E eu vou levar o meu celular aqui em cima, que ele pega melhor o 4G. Esperem um instante. Oi, gente. E aí, como que tá agora? Tá melhor? Parece que sim. Bem. Eu mudei para a internet do meu celular. Esse tema é forte. Travando, Ele até parou de gravar? Não, cadê? Cadê a gravação? Deixa eu ver. Não, tá gravando. Tá gravando, tá. Tá travando? Não, tá bom. Dizer que tava gravando, tá Agora aparecendo tá. recording. Ótimo. Então, eu vou mutar. Pra mim, você tá travando. Se vocês precisarem, eu tô travado para alguém? O áudio, ele tá ficando embolado e lento, sabe? Entendi.
Mas para o resto das Será pessoas... que se você tentar sem imagem, não dá? Só o áudio para ficar mais leve? Mas eu queria que as pessoas pudessem me ver falando sobre isso depois no vídeo também, né? Não sei quantas pessoas que vão ser. Vai ficando embolado. Estou fazendo um teste de velocidade aqui. Aí, com esse teste, eu vou descobrir se é mais uma questão minha ou talvez uma questão de quem está assistindo também. O meu download está ótimo. Por isso eu estou vendo vocês bem. E o meu upload tá lento mesmo. O da Vivo, ele costuma ser melhor o download do que o upload, que é o que eu troquei agora. Como eu faço, hein, gente? Tá embolado para todo mundo? Não, eu tô ouvindo. Não, perfeita Tá o bem. áudio. Tá, então eu vou seguindo. Se começar a ficar ruim de novo, vocês, por favor, voltem a me avisar, tá bom? Vou colocar vocês no mudo de novo, tá? Pra gente seguir melhor. Então vamos lá. Esse é um tema que toca as pessoas. Então, quando a gente fala de coisas fortes, a tecnologia tende a responder mais forte também, tá? Eu já estava preparado que a roda de hoje poderia ser uma roda desafiadora, tecnologicamente falando. Eu estava falando que quando as imagens espelho tocam em temas que são considerados pela nossa mente como temas que são positivos, é mais fácil que a gente consiga ter isso dentro da esfera daquilo que a gente tem de forma consciente, né? Mas quando são temas que nós julgamos como negativos, é mais fácil que a gente queira esconder isso. Então vai para o inconsciente, tá? De qualquer forma, a gente vai se deparar com esses temas dentro da leitura da aura, tá? É muito natural que venham pessoas receber leituras conosco que vão oferecer imagens de espelho para nós, tá? Em primeiro lugar, por conta da lei da atração. Vocês aprenderam sobre lei da atração no curso de vocês, provavelmente, eu imagino, né? Faz parte dos conteúdos que a gente ensina aí no Aura. Se alguém não se lembra, eu vou retomar muito brevemente aqui, tá? A lei da atração é uma das leis universais ou leis herméticas. Tem bastante material sobre isso na internet. Vocês podem procurar aqueles que se interessarem, tá? Que explicam como funciona algumas dimensões, né, desse nosso universo no que diz respeito à energia, né? Então, na matéria, a lei da atração também funciona, mas ela demora um pouco mais para acontecer, ou ela precisa de mais massa, né, para que ela se manifeste, né? Como a lei da gravidade, ela é uma expressão da lei da atração, né? Mas é porque tem muita massa, a Terra tem muita massa, outros planetas, outros corpos celestiais também, né? No campo da energia, a lei da atração funciona de uma forma muito mais irrestrita. Então, a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante, né? Então, isso é algo que ajuda a gente a criar nossa realidade na nossa vida como um todo, né? E principalmente nas relações, nas pessoas com quem a gente se relaciona, né? Também por isso, a gente vai ver muitas imagens de espelho na nossa vida. A gente vai atrair pessoas que vibram em frequências semelhantes à nossa, né? Por conta dessa lei da atração, para que a gente possa se ver no outro, né? E isso vai acontecer também com as pessoas que chegam até nós pedindo para receber uma leitura da aura conosco, tá? Então, a gente vai receber pessoas para receber leitura da aura conosco que vão estar vivendo temas que são semelhantes aos nossos, tá? Algumas vezes a pessoa vai chegar e aí a leitura da aura dela vai mostrar, digamos, um tema que você já trabalhou muito em cima dele. Por exemplo, né? Digamos que eu tô fazendo um trabalho, né, comigo mesmo, um trabalho interno de harmonização com o meu pai, né, com o masculino em geral, né, e mais especificamente com meu pai biológico, meu pai, né, de criação,
pessoa que cuidou de mim, assim, tô fazendo um trabalho de harmonização. É verdade para mim, Rael, né? Eu tô passando por esse processo. Quem fez curso comigo mais recentemente, talvez eu até tenha contado alguma história. É natural que eu vibre essa energia muito forte e que pessoas que estão passando por um momento desafiador com o pai, né, que estão precisando de uma cura com a energia com o pai, elas vão intuitivamente sentir vontade de receber uma leitura da aura minha, porque elas sentem essa energia. Inconscientemente, elas estão lendo a energia do leitor. E elas estão procurando o leitor que vai poder trazer aquilo que elas precisam. Então, se eu tenho muita energia de cura, de integração com a energia masculina acontecendo dentro de mim, dentro do meu sistema, eu vou ter isso para oferecer para as pessoas. Então, é natural que eu receba pessoas e aí eu vou ver dinâmicas que são semelhantes às dinâmicas que eu estou vivendo. Super natural, tá? Agora, pode acontecer também, digamos, né? Eu tô vivendo um processo aí de cura em relação ao meu pai já há muitos anos, né? Mas ele é um processo que se intensificou, eu vou dizer assim, nos últimos 6 meses, né? E no início desse processo, não é que estava fácil. Hoje em dia eu sinto que tá, assim, tá bem ok, assim, né? Tá bem legal, tô num momento muito bom, né? Disso tudo. Com desafios, é verdade, né? Vendo grandes desafios. Meu pai tá com Alzheimer, é um momento difícil da vida dele, eu tô cuidando bastante dele, né? Mas 6 meses atrás estava muito difícil. E mesmo assim, essa energia já estava vibrando na minha aura. Claro que estava. Quando tem uma coisa que está difícil na nossa vida, é claro que ela vai vibrar. E aí a lei da atração, ela não vai funcionar só depois que eu resolvi tudo certinho. A lei da atração não é assim, que nem a sua casa que você está arrumando para receber as pessoas para uma festa e as pessoas só chegam depois do horário que você marcou e que a casa já está arrumadinha. Não é bem assim, né? A hora, a partir do momento, né, é como, é mais ou menos, foi assim, né, as coisas acontecem imediatamente, né, no plano da energia. Então, assim, eu tô aqui em casa, eu pensei em fazer uma festa, deu a vontade, e de repente as pessoas já estão todas aqui, não dá tempo de arrumar a casa. É assim na vida, tá? Então, começou o desafio ali, as pessoas já vão começar a chegar lidando com esse tema, que é justo o tema que você está trabalhando. E isso vai ser muito incrível. Por quê? Porque vai ser uma oportunidade para você de receber muita informação sobre esse tema. Então, durante esse período, principalmente, né, no início, quando eu estava ali na fase mais difícil, eu fiz algumas leituras que me revelaram algumas coisas sobre o masculino que foram muito importantes no meu aprendizado e nos passos que eu dei na relação de cura que eu tenho feito com meu pai, né? Então, a gente fazer leituras da aura é sempre muito rico, porque muito a gente vai receber para nós também. Vocês lembram que durante a oração a gente fala que o que quer que aconteça durante essa leitura, né, beneficie a cada um de nós no nosso crescimento espiritual, abertura da consciência e compreensão? É porque beneficia o leitor também. Porque essa informação é uma informação divina que passa através de nós para poder chegar na pessoa. E o espírito não é bobo. Ele vai aproveitar para trazer informações para você que são informações relevantes, porque você também é um ser em evolução espiritual. É importante que você saiba disso, né? Você está na sua evolução. E durante a leitura é importante você permanecer aberto para receber informações para a sua evolução, tá? Então vou explicar como que eu vejo isso acontecendo dentro da leitura, tá? E por que é muito importante a gente usar a técnica das imagens de espelho e aproveitar bem todas as imagens de espelho que chegam para nós durante a leitura, tá bom? Vamos lá. Eu vi isso acontecendo uma vez numa roda. Não foi uma roda dessas aqui que a gente está fazendo, mas ela não era online. Antes de oferecer online, eu já oferecia presencialmente há muito tempo aqui em Piracanga e também em conchileitores, inclusive fora de Piracanga, né? Além dos cursos, né? Acho que está claro isso. Mas estava lá numa das primeiras rodas, quando a gente começou, teve um tempo que a gente não estava fazendo essas rodas, a gente começou, e aí eu vi a imagem espelho acontecendo.
Só que nesse momento eu tava lendo a aura do leitor e da pessoa que estava sendo lida, e eu vi a lei da atração acontecendo. Foi muito interessante, porque eu estava vendo a aura das pessoas, né? Então, o que aconteceu foi assim, o leitor estava lendo, né? Aí ele foi lá, abriu uma energia, falou assim, agora eu vou ler seu segundo chakra, a cor que eu vejo é a cor de rosa. Aí eu vi a cor de rosa preenchendo toda a tela do leitor. No momento em que ele falou cor de rosa e a tela se preencheu de cor de rosa, o que aconteceu? Veio uma energia cor de rosa que estava lá atrás, na hora do leitor, mas estava lá atrás, ou seja, num lugar mais inconsciente, e por lei da atração ela fez assim, ó, vlupt, e foi na frente da tela, dentro da aura dele, fez assim, vlupt, e aí ficou a energia dele ali, na frente. Ou seja, era uma imagem que era tanto para a pessoa que estava sendo lida, como para ele também. Só que de um tema que era um pouco mais inconsciente. E aí ele começou a ler e começou a ter dificuldade de ler. Tava difícil de ler, tava difícil de ler, tava difícil de... Ele não entendia por quê. E eu tava vendo o que estava acontecendo. Aí ajudei ele a entender, né? Eu falei, olha, eu tô olhando aqui para sua aura, eu tô vendo que tem uma energia sua aqui também. Ai, não é possível, porque isso e aquilo. A gente teve que fazer um trabalho, eu conversando com ele, né? Sobre a vida dele. E aí ele, assim, a gente conversando, ele me contou a história dele, e me contando a história dele, ele mesmo começou a perceber como aquela imagem que ele estava lendo tinha tudo a ver com a vida dele. Aí ele ficou devastado, porque ele falou, então eu estava fazendo uma autoleitura, eu não estava lendo a aura da outra pessoa. Só que eu conhecia a história da outra pessoa. Eu não conhecia a história dele, mas eu estava vendo aquilo na aura dele e precisava falar, né? A outra pessoa conhecia, e eu sabia que... E ele não conhecia a outra pessoa tão bem, conhecia superficialmente. A outra pessoa era uma amiga mesmo, né? Eu conhecia a outra pessoa e sabia que ela tinha aquilo. Era meio escondido na história dela também, mas ela já tinha me contado, né? Aí eu perguntei para outra pessoa, você topa contar um pouquinho da sua história? Para validar que o que ele está lendo é verdadeiro? Aí a pessoa foi lá e contou. Era uma história sobre relacionamentos e sobre dependência dentro dos relacionamentos, tá? Só que a pessoa que estava sendo lida tinha uma máscara de super independente, mas dentro dos relacionamentos íntimos vivia o oposto, né? E a pessoa que estava lendo começou a achar que aquilo não era impossível. Primeiro, tinha muita dificuldade de admitir que ela vivia isso, né? Que ele vivia isso, e não conseguia ver isso na outra pessoa. Então, primeiro ele começou a achar que ele estava inventando, né? Mas não, era uma energia verdadeira e que era para as duas pessoas. E foi um momento muito curador, porque os dois puderam perceber aquilo, puderam ganhar consciência sobre um tema, perceber de onde que vinha, como é que aquilo estava atuando. Foi um momento muito rico. E para mim, como professor, também foi muito rico, porque eu pude ver isso acontecendo, né? E depois disso, eu vi isso acontecendo muitas vezes. Às vezes acontece da gente estar lendo a energia de uma pessoa e vir uma energia nossa e ser numa proporção parecida, né? Aí são imagens espelho, tá? Outras vezes pode acontecer de vir uma energia da pessoa, né? E a pessoa tem aquilo muito forte e eu só tenho um pouquinho disso. Mesmo assim, eu vou aproveitar isso para mim, tá? Então, por exemplo, né? Eu estava dando o exemplo aí do meu pai, né? Digamos que é uma pessoa que tem uma briga enorme com o pai. Eu tô super reconciliado com meu pai hoje, né? Mas se eu vou ler uma imagem de uma pessoa que mostra uma briga com o pai, pactos de vingança, pessoa que odeia o pai, que abandonou o pai, que não quer mais nem saber do pai, o que vai acontecer a hora que eu ler essa imagem? Se eu tiver qualquer grãozinho de uma parte minha que ainda está em briga com meu pai, ou que considera que eu abandonei meu pai, porque olha só, meu pai está com Alzheimer e morando em São Paulo. Eu estou morando na Bahia, viajando o mundo, fazendo N coisas. Claro que eu tenho uma parte minha que em algum nível está abandonando meu pai, né? Por mais que eu esteja fazendo tudo que eu posso à distância e toda vez que eu tô lá. Mas tem uma parte, sim, que tem isso. O que essa parte vai fazer na hora? Vai vir para a imagem. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo aquilo que a gente está lendo e o que aquilo tem de implicação na nossa vida pessoal, tá? Porque às vezes pode ter temas que a gente acha, mas eu já superei isso. Não importa. Você vai ter mais coisas para aprender sobre esse tema, tá? Esses dois não são tão perigosos,
tá? O terceiro é um pouquinho mais perigoso, que é assim, a pessoa, nesse caso é como assim, a pessoa tinha um caminhão de briga com o pai e eu tinha um grão de areia. O perigo é quando a pessoa tem o grão de areia e você tem o caminhão, tá? Pode acontecer também? Pode, tá? A pessoa, ela, digamos, ela tem, né, digamos que a situação é contrária, né? Ela tem uma dinâmica de conflito com o pai dela, que está passando por um momento de reconciliação. Só que eu tenho toda uma história com meu pai. E a hora que eu vejo o pai, eu já jogo toda aquela energia ali na frente. Se eu não estou atento, aí é quando eu posso, sem querer, fazer uma projeção. Posso ler a minha aura ao invés de ler a aura da pessoa. Lembram do Aura 1, que é quando a gente fala, antes a gente avisa para a pessoa, olha, não tem como eu ter certeza se aquilo que eu estou lendo é você ou se sou eu? É porque você ainda não tem o treino de identificar isso. Hoje a gente vai dar um passo nessa direção. Com tudo isso que eu estou contando para vocês, a gente está dando um passo na direção de aprender a identificar se aquilo que a gente está lendo é da pessoa ou se é nosso. É 100% garantido que você vai saber sempre? Não é, né? Eu tenho anos de treinamento de fazer isso. Eu acredito que nas leituras que eu ofereço para as pessoas, eu faço o mínimo de projeção possível, mas eu sou um ser em evolução, né? Eu tenho minhas questões também. Pode acontecer que eu faça uma projeção? Pode acontecer também. Mas eu tenho muitas técnicas para perceber. Vai ser muito difícil uma projeção me pegar, porque eu estou bem esperto, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês dos sinais que acontecem nesses momentos, tá? E também vou recapitular a técnica das imagens espelho, ok? Sinto que no ano que vem a gente vai dedicar uma roda só para falar sobre projeções, aí eu vou poder entrar em mais detalhes. Mas hoje eu já vou dar uma pinceladinha, porque eu sinto que assim, isso eu vi acontecendo também. Quando a gente recebe muitas imagens espelho, e a gente não percebe isso, a gente não coloca isso em prática na nossa vida, se você fica lendo aura, 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 e o espírito está te trazendo informação, e você não coloca aquilo em prática, essa informação começa a se densificar. E a probabilidade de você acabar fazendo uma projeção, quando aquela energia está se densificando dentro da sua aura, se torna muito maior, tá? Então, hoje, a roda, o foco é nas imagens espelho, para vocês aprenderem sobre essa técnica, se aprofundarem no estudo das imagens espelho, usarem bastante a técnica de forma a evitar que as projeções aconteçam. Mais para frente, a gente vai trabalhar para saber identificar quando as projeções acontecem também. Ok? Uma pausa de um instantinho que eu vou pegar um gole d'água, que eu estou falando direto demais, eu preciso de uma aguinha. Pronto, estou de volta. Então, vou relembrar a técnica, tá? Como funciona a técnica da imagem espelho? Sempre que eu percebo que aquilo que eu estou lendo pode ser que talvez seja para mim, porventura, eu vou usar essa técnica. Ah, mas eu não tenho certeza. Lembrou? Usa, tá? Mais vezes vai ter uma imagem espelho para você e você não vai perceber isso do que você vai lembrar da técnica e não era. Então, na dúvida, sempre use, tá? Durante o seu treino, essa vai ser a lição daqui para a próxima semana, tá? Você vai passar uma fase em que a cada imagem que você abrir, você vai ativamente se perguntar: será que isso é um espelho para mim? E você pode até criar uma rosa e perguntar, que a rosa vai te dizer. Se aquilo estiver no inconsciente, você vai explodir a rosa vai falar: sim, é um espelho para você. Você vai pensar com você: nossa, mas eu não vejo onde eu tenho isso. Não importa, não é durante a leitura que você vai pensar nisso, você vai usar a técnica e no final da leitura você vai fazer uma autoleitura para descobrir. Ok? Sinais de que aquilo é uma imagem espelho para você. 1. Você sabe disso, né? Então, um exemplo que eu dei, né? Ah, eu estou passando por um processo de reconciliação com meu pai, que está super forte na minha vida. A imagem é sobre uma briga com o pai, ou uma reconciliação com o pai.
óbvio. Né? Tô me separando, a imagem é de um casal se separando, sabe assim? Eu não tô me separando, tá, gente? Fiquem tranquilos. Tô me casando, a imagem é sobre um casal se casando. Coisas óbvias, assim, sabe? De algo que tá acontecendo na minha vida que eu sei. Então, se eu vejo isso ali na imagem, então isso é uma imagem espelho para mim, não precisa nem ter dúvida, tá? Segundo ponto, algo que é muito familiar ali da minha vida pessoal. A imagem acontece na minha casa. O meu carro. No meu restaurante preferido. Sabe? Alguma coisa que pessoalmente para mim, a pessoa tá vestida com uma roupa que é minha roupa. Ou pior, eu tô na imagem. Eu, leitor, tô na imagem. Se você, leitor, tá na imagem, provavelmente aí você precisa urgente usar essa técnica. Talvez quando você usar a técnica, você vai desaparecer da imagem. Porque talvez seria uma projeção que ao usar a técnica você vai corrigir, tá? Então, né? O primeiro ponto é se você sabe que é um ponto de trabalho seu. O segundo é se é algo muito familiar para você, tá? O terceiro é se é algo que te toca de um jeito especial. É como num filme que você olha, aquilo te emociona, assim, sabe? Assim, nossa, que bonito, nossa, que triste, nossa, que difícil. Quando você percebe que no nível emocional aquilo te toca, geralmente tem uma imagem espelho aí para você, tá? Em algum ponto aquilo vai te tocar. Você vai descobrir qual é depois da leitura, tá? E o quarto, eu vou chamar a atenção para vocês desses 4 pontos, tá? Pode ter mais formas de identificar uma imagem espelho? Pode. Na verdade, 5. 5. Tá, vou trazer 5 para vocês. O quarto ponto é se você nota uma diferença no seu corpo físico. Você está fazendo a leitura, você está lá normal. Dali a pouco, de repente, você mudou sua postura, se ficou curvado, ou ficou tenso aqui no rosto, ou a voz mudou, você estava falando baixinho, de repente está falando alto, ou tá falando grave, de repente está falando agudo lá em cima. Quando alguma coisa no seu físico muda de forma inexplicável, muitas vezes é o espírito se comunicando, falando para você que aquilo de alguma forma tem a ver com você, senão você não tinha mudado o seu jeito, tá? E a quinta forma é pura e simples intuição. Não sei porquê, mas eu sei que isso é uma imagem espelho para mim. Não sei, abri e soube. Pura e simples intuição. Acontece comigo. Geralmente com os temas inconscientes. É que eu tenho um combinadinho assim com o meu espírito, sabe? Eu fui lá no meu espaço sagrado um dia e combinei, vocês podem experimentar fazer isso. Lá no meu espaço sagrado, sentei lá em comunhão com o meu espírito e falei assim, olha, você me avisa, hein? Se tiver a imagem para mim, você me avisa. Não me deixa não me deixa perder, me deixa comer bola, não. Eu quero saber. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. E muita coisa veio daí, tá? Então, aconteceu uma dessas 5 coisas, você vai usar a técnica. Como funciona a técnica? Você vai olhar para sua tela de leitura. Mas às vezes, enquanto eu tô lendo tô vendo a imagem, eu nem tô vendo mais a tela. Não importa. Onde quer que a sua imagem esteja, você tá assim, minha imagem acontece no espaço sideral. Você vai olhar o espaço sideral e na borda vai ter a tela, tá? Você vai ver a sua tela. E aí, num dos 4 cantos da sua tela, você vai criar uma rosa. A rosa tem um caule, uma raiz, né? Ela vai até a base da tela. A tela tem um cordão de enraizamento, né? Então ela precisa ir até ali, pelo menos. Ela está enraizada no cordão de enraizamento da tela. E aí você pega, com a sua intenção, tudo aquilo que é seu e manda para a rosa. Tá? Tudo aquilo que é seu vai para a rosa. E é essa a primeira parte da técnica, só isso. Você vai ver que algumas vezes pode ser que essa imagem até se modifique um pouquinho. Porque se ela se modificou é porque tinha uma energia extra sua ali que você tirou nesse momento. Você vai limpar a tela da sua energia. E a sua energia vai ficar só naquela rosa. E na tela vai ficar só a energia da pessoa.
e deixa a rosa ali. Continua lendo. Veio outra imagem espelho durante a leitura, manda para a rosa. Pronto. Segue até o final da leitura. Terminou a leitura, né? Preencheu a pessoa, fez os cortes. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Adiós, hasta luego. Sentou para fazer a limpeza. Você vai usar as técnicas de separação. Depois que você mandou a pessoa para o centro do universo, feliz, saudável, completamente corpo e espírito, na rosa, cor de rosa, nesse momento, você vai pegar a sua tela, antes de explodir a tela, é importante, você vai pegar a sua rosa e você vai ler cor, imagem, mensagem. Ah, mas teve 3 imagens espelho durante a leitura. Você vai tentar ler as 3. Cor, imagem, mensagem. Se puder ler a mesma imagem que você leu durante a leitura, melhor ainda. Pode ser que você se esqueça. Se você se esquecer, você vai ler uma imagem nova. Você vai ler cor, imagem, mensagem. Já me aconteceu de eu esquecer. Aí, tá, agora eu vou ler cor, imagem, mensagem. A cor é amarela, a imagem é... E aí começa a aparecer a mesma imagem. Aí lembrei. Não é que eu lembrei, né? Li. Tá? E aí você vai ler, fazer autoleitura. De preferência em voz alta. Tá? E é essa técnica. Ok? É isso que eu tenho para ensinar hoje. Também estamos no nosso limite aí para a gente abarcar algumas perguntas e ter tempo de praticar, ok? Eu escolhi ter 2 rodas sobre esse tema para que a gente possa aprofundar um pouco. Vocês percebem que é um tema muito profundo? Esse é um tema bem profundo mesmo, porque nos toca, né? Nos toca muito diretamente. E vai mexer diretamente na qualidade da nossa leitura. Então, a gente vai ter mais uma roda sobre esse tema. Mesmo assim, eu vou abrir para perguntas, eu vou colocar vocês para praticarem isso e vou trazer lição de casa também, tá? Então, vai ter um tempo aí, até 2 semanas, né? Até a próxima roda sobre esse tema, para a gente conseguir ir mais profundo ainda na próxima, tá bom? Vamos ver, quem tem perguntas? Como que eu faço aqui? Gallery View. Vamos começar com a Mari. Você abriu, né? São 2 coisas, Rael. Eu posso anotar enquanto eu estou fazendo, porque eu tenho um pouquinho essa dificuldade de memória. Então, vi que é uma coisa, uma imagem espelho. Posso ali tá um papelzinho do lado, uma canetinha para anotar rapidinho? É uma. Melhor não. Para a pessoa vai ser muito estranho você anotando um negócio, sabe? Entendi. E para você vai ser uma interrupção também, né? Principalmente quando a gente está no início, é melhor, o mínimo de interrupção é o melhor para a leitura. E além disso, vai te fortalecer também. Você criar isso, você começar a praticar isso, você vai ver que vai fortalecer tanto a sua leitura, porque, ok, não lembro, vou lá, leio, cor, imagem, mensagem. O que vier, você vai ler. Depois, quando você começar a praticar isso, você vai ver que mais facilmente você vai começar a lembrar. É um treino para isso, tá? Tá. Eu no início Então, não lembrava nenhuma leitura, não lembrava de nada. Era assim, parecia que eu tinha incorporado, que eu não lembrava de nada. Eu lembrava, mas me perguntava o que eu tinha lido, não sabia nada, porque era tanta energia. Eu fiquei assim. E hoje em dia eu lembro muita coisa. Eu não lembro tudo também, porque assim, milhares de leituras da aula que eu já fiz, né? Mas eu lembro muita coisa. Até porque eu preciso dar uns exemplos para vocês, né? Se eu não lembrasse de nada, com que exemplo que eu ia dar? Então, só confio que na hora que eu puxar lá a cor, imagem e mensagem, vai vir aquilo que teria que vir na imagem espelho. Exato, porque você vai ter carregado aquela rosa com aquela energia, entende? Tá. Então ela está energeticamente preparada. Tá. E a segunda é que no meu curso de aura, no Aura 2, eu treinei com uma pessoa troquei algumas leituras com uma pessoa que ela se lia nas imagens o tempo inteiro. Eu tive um pouco de dificuldade de me conectar com as mensagens, porque ela estava nas minhas imagens o tempo inteiro. Então ela falava assim, por exemplo, agora eu estou chegando numa praia, eu tenho o cabelo assim, agora eu pego isso, eu faço aquilo outro. Eu tive um pouco de dificuldade. E aí, como você falou que isso pode ser uma questão de espelho, eu só queria entender
se isso é a questão dela tá vendo um espelho na imagem, ou se pode ser uma forma normal da pessoa fazer a leitura dela, é a forma dela de fazer a leitura. É um pouco difícil eu responder a sua pergunta, porque ela diz respeito à experiência de outra pessoa. Eu precisaria ler, eu precisaria olhar, ver essa pessoa lendo para poder responder o que ela está fazendo, tá? No seu caso, não leia assim, por favor, tá? Tá Você bom. vai ler o que você está vendo na imagem. Já me aconteceu de em uma ou outra imagem, uma ou outra de milhares de leituras, já aconteceu da imagem ser muito autoexperiência. E isso ser uma informação relevante naquela imagem. Então, não é uma coisa que é proibida ser feita. Mas não é que era eu, Rael, ali, entendeu? É que a imagem tinha a ver com isso. Então, não é uma coisa que é proibida na leitura. Mas, nesse caso, para você, me parece que é uma coisa a se tomar cuidado, porque você recebeu isso com estranheza. Mas eu precisaria ler, ver a pessoa. É muito difícil. Por isso, eu sempre, nos meus cursos, eu peço para as pessoas trazerem perguntas em relação à experiência delas. Porque quando tem a ver com outra pessoa, eu não tenho a energia ali para ler, sabe? Eu não respondo a pergunta só intelectualmente, Entendi. eu energeticamente para a dinâmica, tá? Entendi. É porque eu tive eu até essa semana eu estava ouvindo novamente as minhas leituras, né, que as pessoas já fizeram para mim por umas questões minhas, e eu tive muita dificuldade de me conectar com a mensagem por isso, porque como a pessoa estava em todas as imagens, eu não conseguia me identificar as imagens, sabe? Como ela lia todas as imagens, eu faço isso, eu estou assim, eu não conseguia me identificar com a mensagem. Mas então tá respondido. Não tem essa regra. É um pouco estranho, tá? Mas pode acontecer de um jeito, como pode acontecer de outro, tá? Quando você for ler, você vê aquilo que você tá vendo. É isso. Tá. Tá bom? Tá bem. Se eu aparecer na imagem, eu vou ler dessa forma. Eu tô fazendo isso, bababá. Se você aparecer na imagem, eu tô vendo, você olha ali, né? Por exemplo, eu tô lendo, eu vejo Rael ali. Aí, na hora, eu crio a rosa da técnica da imagem espelho e mando, com a minha intenção, tudo aquilo que for minha energia para lá. Com certeza, eu também vou desaparecer, porque a minha energia sou eu, né? Eu não vou estar ali. Aí eu vou ver o que está por trás. Se aparece você na hora da outra pessoa, é porque você... Aí com certeza tem uma projeção, assim, 99,999 é uma projeção que está acontecendo, tá bom? Tá, obrigada. Tudo bem. Quem mais? A Cris tinha uma pergunta também, né? Sim, Rael, só para ter certeza que eu entendi duas etapas. Você falou, mas eu quero ter certeza. Essa rosa espelho que vai estar enraizada, você falou que ela estaria enraizada no enraizamento da tela? Ou seja, por exemplo, minha tela está aqui, daí ela tem o canal, eu vou ampliar. Ela dá uma volta ou ela está enraizada do lado reto? Eu fiquei com dúvida disso. Essa é uma pergunta. Eu não entendi o que você falou de dar uma volta, mas ela... Não, porque se ela tivesse enraizada no enraizamento da tela, ela daria uma volta, sei lá, ou iria... a tela está aqui, ela vai fazer... Não, tá assim. A tela ela tá enraizada, né? A minha rosa ela tem o caule, a hora que chega na tela vira uma raiz ali. Que vai dentro do cordão de enraizamento da tela. Tá, ela segue no enraizamento ampliado, ela como se ela estivesse junto, assim, descendo. Até o centro da Terra, as duas, né? Tá, desculpa que às vezes eu sou um pouco detalhista visualmente. Tá tudo bem. E a outra também é para checar. Então, eu fui pondo todas as imagens na rosa espelho. Se eu não lembrar, eu peço uma cor, imagem, mensagem, venha o que vier, né? E se eu lembrar da imagem, eu tento me conectar novamente com aquela imagem. Eu pulo a cor e vou direto naquela imagem, vivo aquela imagem e peço uma mensagem para mim. Isso, só que você não vai pular a cor. Você vai ver cor e aí você vai entrar dentro da cor e você vai intencionar que venha aquela imagem, tá? Se vier outra imagem, você lê o que vier.
Ah, Ah, tá. E eu não preciso nem pedir a mesma cor. Eu peço a cor que tiver que aparecer. Não exato. tento. Tá. E a mensagem sempre vai ter a ver com você, tá bom? Uhum, uhum. Obrigada. Tony, você. Tá escutando? Tô. Pronto, duas coisas. Uma dica que eu pensei todo mundo, assim, no momento, se não lembrar da imagem, se tiver gravando, pode recuperar o trecho do áudio para pensar, né? E Pode aí, também. e uma coisa, é um tema que eu já tinha falado contigo em privado, e eu queria um reforço, se possível, que é imagem espelho tardia, se há essa possibilidade. Porque eu noto que, em tempo real, nem sempre acontece comigo, é muito pouco, na verdade. Mas eu noto com muita força, depois eu lembrar de alguma imagem específica, ou algumas imagens específicas, e aquilo vir num turbilhão e eu entrar naquela onda e trabalhar bastante. Uhum. É Ó, possível? é Tá. possível. Minha sugestão é, se você depois percebeu, sente e faça uma autoleitura disso. Porque se veio através da leitura da aura você também vai ter muito para receber, tá? Agora, com o tempo, a tendência é isso acontecer menos. Porque a tendência é você ficar mais ligado. Isso acontece mais quando você tem pouco treino. Entendi. Quando você não está esperto nas imagens de espelho, aí você escapou. Por isso que veio depois. Entendeu? Você precisava ainda de alguma coisa acontecer na sua vida, às vezes, para que a ficha terminasse de cair. Quando você está Às muito vezes, acostumado, as fichas já caem de cara, assim. às vezes nem precisa um tempo. Encerrou a leitura, a pessoa vai embora, e aí depois eu tô sozinho mesmo, minutos depois ou uma hora depois, e eita, tem É. algo aqui. Agora você vai ver que você procurando isso, com o tempo a tendência é não precisar mais desse tempo, ou precisar muito raras vezes. Vai em tempo real, né? Tá bom. Muito bom. Juliana. Oba. A minha dúvida, Hel, foi sobre o ponto que você falou para a gente, quando abrir a imagem, já se perguntar se aquilo é uma imagem espelho ou não. Eu estou vendo, eu ainda, talvez por não ter tanta Cortou? prática ainda, eu tenho medo de me perder um pouco na leitura fazer isso. E assim, o que eu faço? Cortou para todo mundo ou foi só para mim? Não tá dando para te ouvir. É. Acho que Escreve, Juliana. Escreve a sua pergunta. Mais alguém tem uma pergunta enquanto a Juliana escreve a pergunta dela? vou. Ih, tem mais duas ainda. Silvia e Alessandra. Tem mais alguém que eu não vi? Só porque a gente já está quase 8 horas. Oh my God. Vamos lá. Silvia primeiro. Algumas vezes eu usei a rosa espelho, tá? Eu gostaria até de ter usado mais, mas eu não usei muito não. E eu simplesmente, jogo para rosa e quando termina, eu encerrei com a pessoa. Antes de encerrar, eu chamo a rosa. E só que eu não faço nenhuma relação com o que estava acontecendo lá. Eu tenho até um pouco de cuidado para não relacionar. E aí vem uma cor, imagem, mensagem que não tem nada a ver. Ou teria que ter alguma coisa a ver com aquilo. Porque eu não fiquei pensando o que eu estava fazendo naquela hora, sabe? Não sei se eu me expliquei. Sim, sim. Idealmente, sim, Silvia. Você deveria conseguir ler a mesma imagem para aproveitar aquela energia daquela forma. O espírito é muito esperto. É muito perfeito tudo, né? Então, assim, se a imagem era, né? Vou dar um exemplo, né? Se a imagem era de um casamento e a noiva está lá, prestes a se casar, mas ela não tem certeza se ela quer se casar,
e você, digamos, você está vivendo uma situação assim na sua vida, você está num relacionamento que você não sabe se você quer estar no relacionamento ou não. Mas talvez você não está se casando. Talvez a pessoa até na vida dela, ela tá noiva, sabe assim? Mas você, na sua vida, você já está no relacionamento há anos, mas você não sabe se você quer estar nesse relacionamento, você está um pouco de dúvida, sabe? A melhor imagem que vai ter para isso vai ser essa imagem, porque ela é uma imagem maravilhosa. Aí você vai abrir essa imagem, talvez ela tenha alguns elementos diferentes. Talvez a noiva na imagem não é ela, é você. Tá, mas aí eu vou ter que. Aí eu vou usar minha mente para lembrar da imagem, eu não vou só trazer a rosa e vai vir o que tiver que vir. Você vai usar a mente só para organizar um pouquinho, Ah, tá? porque como eu tenho essa coisa de eu- ser muito mental e eu ficar tentando não usar o mental, mas um pouquinho você vai usar. trago a imagem. Um pouquinho, Hum, tá? Você sabe como é, você já fez o Aura 2, você sabe como é a leitura temática. Não tem como fazer uma leitura temática com zero mente. uhum. Um pouquinho precisa. É só no nível da gente organizar. É a mesma coisa aqui, tá bom? No final, Isso. depois de tudo encerrado. E tu vai falar um pouco sobre a diferença de projeção e imagem em espelho? Hoje não. Hoje não vai dar. Mas eu posso falar um mínimo, assim, que é assim. Tá, Uma, ótimo. uma projeção é quando a imagem espelho... É quando você tem o caminhão e a pessoa tem o grão. Quando a energia é mais forte na sua aura que na aura da pessoa, você lê algo que é só seu e não é da pessoa. Tá. Projeção. Isso. Também tem casos em que a projeção não tem nada a ver com a pessoa? Tem, mas é mais raro e isso eu vou falar só no ano que vem. Tá? Tá Por enquanto, bem? não se preocupem muito com isso. Tá? Ok? Ok. Então vamos lá. Agora eu vou ler a pergunta da Juliana. Rael, minha pergunta é sobre a técnica de perguntar para a Rosa se aquela imagem é espelho ou não. Se a resposta for que é uma imagem espelho, eu apago, envio para a Rosa e limpo a tela. Tento trazer outra imagem. Tenho medo de me perder nesse momento. Tá. Vamos ver se você continua me ouvindo, tá, Juliana? Qualquer coisa depois você vê a gravação, ok? Tá, eu tô escutando sim. Tá. Você não apaga a imagem, tá? Quando você identifica que é uma imagem espelho, digamos, você vai lá, pergunta para a Rosa, isso é uma imagem espelho para mim? Ela vai dizer sim. Aí você cria uma rosa no canto da tela. Com a sua intenção, você leva toda a energia que é sua energia para aquela rosa. Só que a imagem que já estava, ela fica ali, ela permanece. Às vezes com um ou outro elemento diferente. Mas a imagem em si, ela fica. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A imagem do casamento. Tem uma imagem do casamento acontecendo, a pessoa que você está lendo é a noiva e ela está lá em dúvida. Ela olha para o público, assim, quando ela está entrando, e aí você vê no público um ex-namorado seu ali naquela imagem. Ou uma pessoa por quem você sente atração fora do seu relacionamento. Isso, obviamente, é uma energia sua que está ali, entende? Nesse momento você percebeu, aí você vai lá ali, não é que você apaga a tela, você limpa a sua energia dali. Você fala assim, tudo que é meu vai para a Rosa. Aí você vai ver, aí assim, você vai olhar para a imagem, nessa imagem você não vai mais ver o seu ex-namorado. Você vai ver outra pessoa que tem ali e ela olhando para outra pessoa. Talvez ela também tenha essa pessoa na vida dela, só que é outra, entende? Não é a sua. É só isso que acontece, tá? Uhum. Então você não apaga e começa tudo de novo. Em que momento? Entendi. Em que momento que eu faço essa pergunta para a Rosa se é uma imagem espelho? Porque quando eu abro a imagem, às vezes eu sei o que é um pedaço, mas a imagem ela vai se construindo. Então, leva um tempinho até que eu consiga enxergar toda a imagem. Então, a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Essa dinâmica também é algo a ser superado, tá? É importante que vocês estejam abertos a ler da forma como a leitura se mostra para vocês. Isso significa que algumas vezes a imagem vai se desdobrando e que outras vezes não. A imagem já se mostra de cara.
Eu hoje fiz um beija-flor. Nesse Uhum. beija-flor, teve uma imagem que foi, assim, eu descrevi a imagem em 10 segundos. Porque era só aquilo e tinha toda a informação que era necessária. Tinha tudo que eu precisava ali naquela imagem. Foi muito simples. A imagem era um catavento no topo de uma montanha recebendo vento e transformando em energia elétrica. Só isso. Tinha muita mensagem ali dentro. Tá? Então, é importante você estar aberto a todo tipo de imagem. Vai ter, e a qualquer momento você pode criar a rosa e perguntar: será que isso é uma imagem espelho para mim? Tá? Pode ser no final da descrição da imagem, pode ser no meio, não importa. Tudo bem. Quem mais Inclusive, faltava? Rael, obrigada. Pode ir. Então, duas perguntas, na realidade. A primeira é sobre vidas passadas, porque já aconteceu comigo em vidas... Primeiro que eu tenho meio um acordo aí com o meu campo e eu sinto as imagens espelho, vem um arrepio, assim, no campo. Uhum. Aí eu já sei, ui, é espelho. Uhum. E aí já aconteceu isso. Oi? Um daqueles 5 itens é o item do corpo. Arrepio é uma das coisas. Aí já dá um arrepiozinho, eu falo, ui, imagem espelho. E já aconteceu isso, e a dinâmica, não nos detalhes, mas a dinâmica geral de vida passada ser... eu senti que também tinha a ver comigo. Tinha tudo a ver com a pessoa se identificou, mas tinha ali a ver comigo também. Então, era perguntar um pouco se isso existe ou se foi só uma coincidência. E a segunda pergunta, ela é geral, não é específica do tema de hoje, mas pela primeira vez veio para mim, numa leitura de aura que eu fiz no sábado, uma rosa dourada. A cor, né? Essa cor, essa rosa da cor dourada. E eu não identifiquei como rosa prateada, então falei alta vibração, vou ler assim mesmo. E aí também uma pergunta sobre se ok a gente lê rosas douradas. Muito fácil responder. A primeira é sim, super acontece nas vidas passadas. E a segunda é sim, tá super ótimo ler rosas douradas, sem problemas. Tá bom, obrigada. Fácil. Mas assim, eu vou só falar um tiquinho sobre as vidas passadas. Pode acontecer, super pode acontecer de você se identificar muito com a história da vida passada. Assim, é importante a gente ter claro que as vidas que a gente está lendo não necessariamente são vidas da pessoa, né? A gente tem isso claro no nosso estudo. Mas também é importante a gente saber, né? Isso é um conhecimento que a gente tem dentro da escola. Você pode ter a sua crença pessoal, né? É importante você não deixar a sua crença pessoal interferir no momento da leitura, mas faz parte dos nossos estudos a gente saber também que a gente de fato também tem vidas passadas mesmo, né? Mesmo que a gente não saiba se aquela vida passada é nossa ou não, da mesma forma como a gente não pode ter certeza absoluta que a energia que a gente está lendo é da pessoa ou se ela é nossa, né? Pode acontecer de você estar lendo uma vida passada que de fato te toca. Que de fato pode até acontecer de você ler uma vida passada que foi uma vida que você viveu e que você tá, que é a que mais se parece com a outra pessoa. Naquele ponto toca a outra pessoa. Pode até acontecer, por que não? Tá? Mas faz parte aí da parte mais misticismo. Mais aprofundamento sobre isso nos auras mais aprofundamento. A gente fala dessas coisas lá nos auras de terapeuta, né? Quem tá fazendo muitas leituras, que eu sei que você tá. Logo mais vou estar te vendo no aura terapeuta. Eu já tô vendo esse futuro acontecendo. Muito bom, gente. Os anjos digam amém. Tô bem feliz, assim, quero, ainda antes de cortar a gravação, assim, dizer para vocês que eu tô bem feliz de ver, assim, tantas pessoas aqui, sabe? A gente deu esse passo de colocar um valor para essas rodas e vocês, que, assim, são todas as pessoas que estavam assíduas aí nas rodas, continuando. Tô bem contente mesmo, né, da gente ter chegado nesse lugar. Acho que fica muito mais equilibrado para todo mundo. Tô vendo essa energia da leitura da aura assim muito presente na vida de muitos de vocês, né? Quero estimular que façam mais leituras. Eu acho que a partir da roda de hoje, ela é uma roda que faz a diferença, assim. Esse tema, ele leva a leitura da aura para outro lugar. Então a gente vai treinar agora, né, olhando para isso, porque a leitura da aura ela é para outra pessoa, mas ela é para nós também.
E quando a gente tem consciência disso, a leitura fica muito mais profunda. Quando a gente libera a nossa energia, usando essa técnica para ler só a energia da pessoa, a gente ganha muito tempo. Porque às vezes a gente gasta, se a gente está fazendo muita leitura da aura muito para nós, a gente faz uma leitura dupla. Às vezes eu vejo pessoas que fazem a leitura de 2 horas. Por quê? Porque está lendo para a pessoa e está lendo para si. Né? A gente ganha mais tempo, a leitura fica mais direta, mais profunda, mais pura, né? Usando essa técnica. Ok? Muito bem, então eu vou parar a gravação aqui, tá? E aí a gente vai fazer a nossa prática. Lição de casa, antes de eu parar a gravação. Eu já dei uma pré-lição, né? O que eu falei no meio mesmo? Quem me lembra? Falei, isso vai ser parte da lição. Sim. A partir de agora, as leituras todas que você fizer, você vai se perguntar a cada imagem se aquilo é uma imagem espelho para você. Não consegui me lembrar durante. Vai depois, no final da leitura, você vai terminar a leitura. Nessa hora, antes de fechar a leitura, você vai passar imagem por imagem de todas que você se lembrar. Será que isso era uma imagem espelho para mim? Se você não fez durante a leitura, faz depois, tá? E aí, se sim, você usa a técnica. Essa é a lição, tá? Só que vai ter uma lição em termos quantitativos também, tá? Eu sinto que a gente está no ponto que menos de uma leitura completa por semana não dá. Tem que ser no mínimo uma leitura completa por semana, tá? Porque senão, se a gente está fazendo roda toda semana e você não está nem fazendo uma leitura completa entre uma roda e outra, você vai aproveitar muito menos, tá? Então, assim, eu queria trazer um mínimo de uma leitura. Se você já está fazendo muitas leituras, 2 leituras. E 2 leituras usando essa técnica a cada imagem, vocês vão ver que vocês vão ter muito material de estudo. Talvez alguns de vocês cheguem na próxima roda desesperados. A minha leitura é 100% espelho. Tá tudo bem, tá? A gente estima que as primeiras 100 leituras são todas espelho. Porque o seu espírito tem tanta informação para te trazer que vai ter muita imagem espelho. Tá? Então não se desesperem. Mas assim, mínimo uma leitura completa e analisando tudo isso. O que o Tony disse de gravar a leitura e depois se perguntar é muito bom. Mas não se travem por isso. Usem isso se vocês puderem, mas depois não pensem assim, não vai dar para fazer porque eu esqueci de gravar. Ou, eu gravei, mas vai demorar tanto, não tô achando a imagem. Ficar naquela dificuldade por conta de uma coisa que foi dita. Não usem isso como muleta, como não é nem muleta, isso é o pior, sei lá, como obstáculo, tá? Usem isso só se for ajudar. Se não for ajudar, não usem, ok? Então é isso, gente. Eu vou parar aqui a gravação e a gente vai se organizar aqui para as trocas de leitura, tá bom?